Desde 2020, a Urban Shift tem dado suporte a 23 cidades, Ásia, África e América Latina, para enfrentar os desafios como as mudanças climáticas, perdas de biodiversidade, e nesses 5 anos alcançamos 7.500 planejadores urbanos e líderes, com 9 academias, 9 laboratórios geoespaciais. Mudamos a conversa mundial para as soluções baseadas na realidade. Construímos uma comunidade de profissionais para maior equidade e resiliência. Desde o princípio, do projeto City Nova, que já iniciou há alguns anos na qualificação do projeto, a gente está com o Urban Shift nos acompanhando. Inclusive, uma das questões importantes ali que a gente vai ter é a formação de um distrito de baixa emissão, que é na região metropolitana, que fica na região continental de Florianópolis. Então, o Urban Shift tem nos apoiado para desenvolver esse projeto da melhor forma e que tente atender melhor as questões de sustentabilidade. At NIUA, under the Urban Shift Country Project, E sobre a liderança do Urban Shift, temos essa plataforma com cidades parceiras. Essa exposição ajudou muitas cidades, assim como as estruturas, para serem incorporadas nas cidades. As cidades se lembram dessas experiências através dos eventos criados na plataforma. Tem sido muito útil, não somente para mim, mas para os meus colegas da Agência de Proteção Ambiental e outras. Cerca de 60 participantes dentre essas academias da cidade para a troca de conhecimento. Esperamos que isso vá continuar. Urban Shift de que não só nós vamos estar trabalhando com projetos específicos de sustentabilidade identificados pela cidade, mas que isso significa uma mudança orgânica na sociedade. Ou seja, é a cidade sendo contaminada por estas pequenas iniciativas e se transformando, se transfigurando. Hi, good afternoon, good morning. Olá, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Espero que estejam me ouvindo bem. My name is Sharon Hill. Eu sou Sharon Hill, eu estou líder dentro do programa de meio ambiente. Eu tenho algumas informações importantes antes de iniciarmos o webinar, e a maioria das palestras serão em inglês, uma sessão em português com tradução simultânea, disponível em inglês, português e espanhol. É só clicar no ícone de interpretação que está na barra inferior e escolher o seu idioma preferido. Se vocês tiverem perguntas para a apresentação, fiquem à vontade de colocar na caixa QEA que vamos responder as perguntas durante todo o seminário, com colegas que estarão fazendo isso. Eu estou muito satisfeita de dar as boas-vindas a vocês em nome dos meus colegas, cada um dos líderes, e mais importante, a UNEP, que estabelece a agenda global na última semana, cidades, regiões e países, nessa Assembleia da ONU em Nairobi. Eu tive o privilégio de
ser parte da Today, I am Urban Shift pleased desde o here to início celebrate the 5 years e of estamos achievement of the comemorando program os and 5 thank the Global anos de Environment conquistas Facility do for the programa. opportunity to develop E this deep and agradeço a important todos partnership pela with cities and facilidade key e actors across the parceria urban climate desses action landscape. atores tão With that, let importantes me hand over to my dentro do colleague, setor. Ruth Zurbrande Agora, Couto, Deputy eu vou Director of Climate passar Change at the para a Climate Change minha Division, colega Ruth for the Zumando welcome and Couto, introductory que remarks. é a Ruth, over to you. vice-diretora da Divisão de Thank you very Mudanças much, Sharon. Good Climáticas afternoon, everyone. da It is a great pleasure ONU. for me to open this É um webinar and to grande celebrate the prazer remarkable iniciar work esse of Urban webinar e Shift and what we have achieved comemorar with our o partners grande over trabalho the da last Urban 5 Shift. years. I'm also was there E since the beginning, eu and também therefore I estou feel presente honored desde to be seu part of this início e family. muito 5 honrada years de ser ago, when Urban parte. Shift was Há launched, 5 the idea anos of cities atrás, as quando a engines Urban Shift of foi climate ambition was lançada, still emerging. a Today, that ambição com vision has relação às become reality. mudanças Working closely climáticas with the estava Global no Environment início, Facility, agora é UNEP uma has been proud to realidade. steer the G7 INAP Sustainable está Cities Impact Program orgulhosa and de collaborate ter with our core essas partners, the cidades no World Resource nosso Institute, programa, WRI, com a Seed for the colaboração Cities, dos and nossos IPCEI. parceiros, Together, with o The countries, World Resource implementing agencies, Institute, o and local C4 partners, we supported, as you have seen in the Cities, video, e more than juntos 23 cities como across 9 viram, mais de countries, only in 23 G7, and much more cidades em if you do 9 include the países, G6 no and G8 cities. GF7, e muito We help mais, them to incluímos mitigate greenhouse gas GF6 e o emissions and 7. adapt to extreme climate Temos impacts. trabalhado We para work hand in mitigar as hand with local and emissões regional governments to dos deliver gases de efeito integrated, estufa sorry for e that, just adaptar a minute, sim integrated para os urban impactos. planning and Estamos nature-based solutions. trabalhando de mãos dadas Transitioning com os from gray governos to locais e green urban regionais. landscapes E and unlocking agora, para resilience for all. integrar esse Over the last 5 planejamento years, the urbano program has mobilized integrado. $161 Nos million últimos 5 in anos, o just grant programa funding and mobilizou $1.93 billion 161 in milhões co-financing across these 9 em countries and fundos 23 para o cities. GF. This Isso approach proves significa that quase integrated 2 planning works bilhões and em delivers 9 países multiple e benefits. 23 For example, cidades. Por technical support exemplo, and o peer learning suporte help técnico restore e Kenai's também o Catapacam treinamento para Lake, reducing restaurar flood em risk, Genais enhancing Cadapam, no biodiversity, Lago and de creating Cadapam, para inclusive public reduzir o spaces. risco In alimentar e Casablanca, in melhorando Morocco, a Urban Shift facilitated biodiversidade. planning for Em circular economy strategies, Casablanca, including em waste valorization Marrocos, and resource-efficient construction. And in facilitou Kigali, estratégias econômicas, 5 wetlands incluindo a were restored in valorização Rwanda dos to reduce flood resíduos risk, e improve water construção quality, com and create recursos green jobs, eficientes. thanks to Em Urban Shift Kigali funding and também geospatial land. Through the restauraram City vários Academy, Urban Shift aspectos trained, do as you also have manancial seen in the hídrico, video, e over melhorando a qualidade da água, 7,500 practitioners, criando and we empregos launched verdes, e 8 graças ao online Urban courses on topics Shift such as e a assessing urban Geospatial climate finance Labs, and através circular das economy for academias da cities. cidade, Some a courses attracted more than treinamento, 900 e learners, vocês viram and no today vídeo, com mais our de resource library 7.500 hosts 95 profissionais, tools and com guides. 8 cursos This is a true online, assim testimony como of what uma a knowledge platform biblioteca. should be and look Essa like. é By o leading que Urban uma Shift's plataforma de advocacy efforts, UNEP conhecimento worked with deve the ser. key É o que partners a to Urban strengthen Shift multilevel defende, governance, a com cornerstone of parceiros the chaves G7 para Sustainable Cities fortalecer Program. essa Rwanda, for governança em instance, is a vários great níveis. example O where the national GF7 para local cidades dialogue aligned sustentáveis, o urban Ruanda, priorities por with exemplo, é national um bom strategies on exemplo, integrated com resilience and estratégias national nacionais e urbanization policy, prioridades and with urbanas gender inclusion, dentro Urban das Shift strengthened políticas on-the-ground impact, e as de seen in resiliência Florianópolis, Brazil, integrada. where Assim CARE como stands em for Planning Integrated Florianópolis, no Women's Perspectives Brasil, into District há o Level Plans, and we'll planejamento hear more from Sibeli centrado later on nas today. perspectivas das Urban Shift has mulheres. proven that local E a action Urban works. Shift já It creates provou que jobs, as restore ações ecosystems, locais and drives funcionam, a criam social change. empregos, It has also restauram o demonstrated the power ecossistema of collected e action. direciona a With mudança UNEP and the social, 3 cities-focused demonstrando a organizations, força da WRI, ação 20 and 40, coletiva. we have been E com working a together to UNAP really e elevate outras local and 3 regional government capacity for organizações climate focadas em ambition. cidades, The a project RBT, a C40, is a project that trabalhando ends at a em moment when conjunto, cities are melhorando exclusively a recognized in the capacidade global de climate governo process local e and scientific regional. arena.
E nesse projeto, onde as cidades estão reconhecendo os processos climáticos globais, assim como a arena científica. Em 2027, através da coalizão, vocês vão ver o lançamento do IPCC, que é um relatório especial. Ano que vem, vamos ver os 3 COPs, com clima, biodiversidade e desertificação. Vamos lembrar também que as cidades respondem por 70% das emissões de gás estufa. Isso, essa carga traz um impacto, vulnerabilidade, calor, enchentes, poluição. Então, as cidades devem controlar a sua fração através de alavancas financeiras e políticas. Financiamento direto permanece uma barreira. Então, nos últimos 10 dias, Sharon estava falando em Nairobi, o que mostramos ou como escalar. Bom, o Jeff também vai mostrar o GF8, que vai abordar os programas urbanos, a coalizão em multinível de parcerias e também que o mundo busca alcançar a meta de 1,5 graus. Já foi visto o que é possível quando temos a ambição e o suporte tecnológico. Então, isso realmente é um conjunto das melhores organizações, parte dessa rede, e cada uma das vantagens serve às cidades. No seminário de hoje, vamos mostrar isso com exemplos do nosso último relatório e perspectivas de nossos parceiros, a WRI, C40, assim como colegas de Florianópolis, o Banco Mundial e o Leading Chef e também mostrar o GF. Eu quero agradecer a todos os parceiros e colegas pela contribuição passado, presente e futuro e certa de que vamos ter uma discussão muito frutífera e inspiradora hoje. Obrigada, Ruth, para mostrar a importância da Urban Shift. Claro, a nossa parceria com os nossos 3 parceiros, que é WRI, C40, Cities, a ICLEI, levando em conta todos os níveis de cooperação. Agora eu vou passar a palavra para Roger Vandenberg, diretor global do Centro Ross da WRI para Cidades Sustentáveis, que vai apresentar o relatório para 2024-2025 e o impacto cumulativo do programa nos últimos 5 anos. Muito obrigado, Sharon e Ruth, pela apresentação. Então, eu tenho que falar o que aconteceu em 5 anos, em 10 minutos. Então, eu quero dizer que eu tenho o prazer e a honra de lançar o relatório de 2024-2025, claro, que mostra o que foi feito, mas também o impacto da Urban Shift na sua ação em prática. E assim, vamos convidar todos que estão aqui para acessar não somente aqui, mas o relatório. É mais um relatório com impacto de 5 anos. Então, próximo slide. Aqui está o relatório anual. O que ocorreu? Eu vou dar o contexto, mas a Ruth até já fez um prefácio. GF tem 3 ciclos já.
já o GF7 está chegando, 7, mas GFS está por vir. E no total são programas que direcionaram mudanças e soluções em 33 em 93 cidades, em 33 países. É o maior programa com fundos para as cidades no mundo. Foi possível investir um volume de 436 milhões no espaço urbano e 6 bilhões em investimento nos projetos. E agora, alavancando cada dólar investido pela GF por 13,5 vezes. O planejamento integrado, combinando setores e diferentes níveis do governo, realmente faz esse $1 de investimento, torna possível o máximo. Assim podemos ver agora aqui no próximo slide. Observem o que ocorreu em 2024, 2025. Tivemos 35 sessões, eventos, engajando quase 3.000 atores urbanos nesse ano. Como você disse, Ruth, a agenda tem sido centrada no programa, com 46% dos participantes são mulheres. Bom, pensando no ano, há destaques para mim, onde Urban Shift na África, com o fórum em Nairobi, em fevereiro, foi um evento enorme. E a da China também, que ocorreu em julho em Chengdu. Assim, depois desse último relatório, com um retrospecto de 5 anos, que reflete muito o que foi alcançado. Vocês já ouviram muitos números, mas eu quero trazer mais um. Damos apoio em mais de 7.500 pessoas e com 90 eventos e quase 6.000 pessoas concluindo os cursos da Urban Shift. São 8 cursos online. Vocês devem compartilhar isso, vocês devem usá-lo. São soluções em várias naturezas. Nós damos suporte, influenciamos 13 novas resoluções e comprometimentos em ações climáticas, práticas e escaláveis nas cidades, com mais de 35 cidades adicionais, muito além da rede da Urban Shift, e quase 30 eventos globais e regionais, no World Wind Forum e outras reuniões. E, claro, não menos importante, damos suporte a 5 projetos em 4 cidades para construir a maturidade. Como eu sempre disse, a igualdade feminina sempre foi central na nossa abordagem, com líderes muito importantes. E vemos a equidade de gênero de duas formas: na abordagem, no trabalho com líderes incríveis. E nesse ano temos 3 estrelas. Cibele, que está presente, que é de Florianópolis, mas também Maria José Levarato, da Argentina, e Nisha de Chennai, Índia, que vão mostrar sua experiência e sucessos e os desafios enfrentados. E é muito interessante que esse relatório anual exibe esses campeões, suas experiências. Então, nesse próximo slide,
O que é importante quando você direciona um projeto como esse, você tem que entender o impacto real. Por isso, é preciso ter uma referência inicial. Então, nós continuamos a dar suporte à cidade com acesso a dados geoespaciais basais, e fizemos isso numa forma muito prática, como nos laboratórios na Índia, na Indonésia, e lançamos uma ferramenta online aberta chamada City Metrics. Acessem, porque há dados disponíveis sobre 60 cidades do mundo, incluindo 23 cidades da Urban Shift. E trata das enchentes, o calor excessivo, qualidade de ar e muito mais. E talvez, e assim, no próximo slide, temos a questão do monitoramento dos relatórios, que conclui os dados qualitativos e quantitativos. Não é só importante como foco, mas também quais são as histórias, impactos por trás dos indicadores. Por exemplo, há uma história incrível, como em Marrakech, no Marrocos, onde com um programa de 22 a 27 foi desenvolvido pelo Conselho Municipal em 2023, o Programa de Cidades Verdes e Resilientes do Brasil, que mobilizou 25 milhões para financiar 10 projetos. Outro exemplo, Pune, em Índia, um fundo de transporte urbano que permitirá à cidade unir e reinvestir receitas provenientes das questões de infraestrutura de transporte. Isso ilustra bem o que tem ocorrido. E as pessoas usam sua capacidade para criar um impacto positivo no projeto e muito além. É claro, sempre eu falo download, baixo isso, mas aqui você tem o QR Code para ter acesso ao relatório. E para concluir, existem conclusões muito importantes, já mencionadas pela Sharon Root. A abordagem integrada é o elemento fundamental. Não é possível trabalhar em silos ou um único setor do projeto. A equidade no centro, e o que isso significa? A integração deve impactar os resultados, assim como colaboração em muitos níveis é fundamental, a nível nacional para o local. Como você estabelece as políticas, como você cria um ambiente facilitador. E a Ruth mencionou da coalizão para as ambições de parcerias em multiníveis. Isso é totalmente importante porque abre portas, como na COP30 em Brasil, e também a Urban Shift do Brasil, Ruanda, Marrocos e Serra Leão. Vamos envolvendo nesse movimento, e a Ruth mencionou, e a Urban Shift tem saído muito bem nesse processo de aprendizado. Como exemplo, a cidade de Freetown e o ministro das Finanças de Serra Leão visitou Medellín para observar o sistema de transporte e nesse momento, esse projeto está no estágio de viabilidade e graças aos parceiros envolvidos, e vocês vão apreciar muito, e todos certamente vão alcançar o sucesso através desse trabalho de parceria. Muito obrigada por essa visão geral. Fico muito orgulhosa pelo trabalho realizado nos últimos 5 anos e um pouco nostálgica. Agora eu quero
quero chamar as representantes das outras parcerias, Andréa Fernanda, diretora executiva da C40, C4 Cidade, Cities, e Marika Vanstad, diretora, que vai compartilhar suas impressões, e ela é do ICLI, é o Centro para Mudanças Climáticas Carbon. André, você poderia começar? Não conseguimos te ouvir, Andréia. Maybe we start with Marike. Marike, sure. We cannot hear you. You're muted. Não conseguimos te ouvir. We could not hear. Você não está mutada, mas não te ouvimos. Eu vou resolver isso, mas enquanto isso, vamos ouvir a Marike. Muito obrigada. É um grande prazer estar aqui. E eu quero compartilhar algumas reflexões de alto nível, assim como o Roger mencionou. E por trás dos números existe uma quantidade enorme do trabalho realizado pelas mulheres. E eu quero dar realmente os parabéns de todas as parcerias envolvidas e levando em conta o início desse projeto durante a Covid, realmente passamos desse espaço de comprometimento para a parte de implementação. E isso deve se acelerar e de forma muito interessante. Vamos ver essa conversa em vários níveis de governo, onde, em 9 países, o que chamamos de diálogos local nacional, onde há conversas de portas abertas para lidar com assuntos difíceis que realmente ajudem a destravar os desafios, identificando em cada país o que pode ser feito ligado à resiliência, à biodiversidade, como já foi mencionado, tem sido conversas estimuladoras e que é facilitado pelos especialistas da ICLE para ajudar a identificar em cada país o caminho para melhorar essa governança em vários níveis, e como estabelecer e fortalecer os mecanismos de coordenação, comunicação, e também, como eu disse, tem esse um relatório espetacular. Você vai ver os links aqui através desse QR Code. E vamos então observar aqui outros ângulos. Os governos locais não podem fazer isso por si só, precisam de parcerias locais ou nacionais. Os aceleradores de negócios das cidades têm feito um trabalho bem interessante. Como eu falei, a de Johannesburg foi uma. Foram 8 empresas diferentes, grandes empresas ou startups, que trabalhando e dando novas finalidades, por exemplo, a resíduo plástico, reuso, reciclagem. Então, mas tudo isso demanda programas de treinamento para desenvolver essa economia circular e que se tornam recursos a serem desenvolvidos para todos. Então, pensem nisso. E não menos importantes, alguns projetos precisam de financiamento. É importante entender que esses projetos urbanos locais são complexos em sua natureza. Por isso, precisamos das instituições financeiras
financeiras integradas para ajudar a dar um passo além e tornar isso tudo viável. Claro que estamos precisando de abordagens mais inovativas, menos burocráticas, para nos ajudar a pensar nesses sistemas, tornando-os mais acessíveis através de investimentos para projetos de infraestrutura local. Muito obrigada. Foi você falando sobre isso. Agora, Andrea, você já está pronta? Ótimo. Bom, muito bem. A Marica já estabeleceu essa conversa sobre os aspectos financeiros e o que queremos fazer no programa é como podemos dar suporte às cidades em construir sua capacidade, ajudando-os a entender o que isso significa e se tornar ambientes investíveis, assim, ou com uma abordagem que atraia esses investimentos. Também falando sobre as questões sistemáticas das políticas ambientais das cidades e destacando alguns elementos como para os últimos 5 anos. São oportunidades para as cidades apresentarem projetos. Trabalhamos por muitos meses para isso. É uma oportunidade para essas cidades realmente ouvir diretamente do sistema bancário e de investidores, entendendo qual é o escopo do projeto, de forma que os bancos e o sistema acham mais adequado, que esteja do tamanho do ticket adequado para atrair investimento. Então, isso foi possível através de conversas offline e também uma forma das cidades terem seus produtos dentro desse fluxo. E também aprendizados importantes para a cidade, para investidores. Tivemos isso em Nova Delhi, no Brasil, e também na África, que assim, o que interessa às cidades e investidores. Muitos dos prefeitos consideram financiamento um dos maiores desafios, e isso no panorama global. O que decidimos fazer é fazer um mapa para que uma ação sustentável de financiamento e esse roadmap para advogar por elas. É uma publicação, está online, onde as cidades podem entender o que eles devem fazer, quais passos a tomar e como se engajarem com o governo nacional, regional ou partes que representam setores globais. Realmente, vocês devem acessar, porque dá muita informação para que haja um suporte para as cidades. E assim, conhecendo toda essa informação e atrair financiamento. Vamos continuar com o trabalho, vamos lançar no ano que vem o que chamamos de True Clean Investment, investimento limpo, como as cidades podem ter esse investimento sustentável e direcionados para investimento limpo. E destaco aqui a ação de defesa realizado em Nairobi no início do ano, que é uma carta aberta
para os ministros das finanças da África, realizada por prefeitos e governadores da região. Mais de 40, eu acho que 44 prefeitos e governadores assinaram. E é realmente importante porque isso afeta muito as questões de limitações, o que eles podem assumir, débitos, como aplicar as receitas, e isso realmente demanda a participação dos ministérios das finanças para a questão das prioridades climáticas urbanas e continuando a engajar as instituições e entender o que eles estão abertos para discutir com as cidades, quais são as opções, e recebemos um feedback muito positivo dos ministérios e do Tesouro Nacional Africano. Então, como trabalhar as questões sistêmicas e como a Urban Shift pode dar esse suporte. E aí eu vou interromper aqui. Obrigada, Andrea. E Marika, pelos seus insights. A Urban Shift tem dois pilares, que são a combinação da plataforma global com os projetos locais. E agora temos, assim, exemplos e resultados. Agora eu dou as boas-vindas a Pablo Lasso, diretor do Desenvolvimento Urbano da WRI, para liderar a conversa. Obrigado, Sharon. É um grande prazer estar aqui. Bem-vindos todos. É uma oportunidade de ter esse espaço para falar do impacto real, e eu estou extremamente satisfeito com a conversa que estamos tendo, e agora somos amigos, depois de 5 anos de trabalho conjunto, e o que foi possível fazer nas cidades sobre a influência do Urban Shift. Tenho aqui duas pessoas de duas instituições do Brasil, que é a Cibele Osman, que é a gestora de inovação para a cidade de Florianópolis, e Camille Martins, que é a coordenadora técnica para o projeto Cidade Nova. Agora eu vou falar em português, então se você precisa ajustar a tradução, você escolhe o idioma a ouvir em inglês. No Urban Shift Lab em 2023. Foi workshop de 2 dias que reuniu mais de 60 participantes de 3 diferentes regiões metropolitanas, representando mais de 15 cidades também nas sessões. O workshop teve como foco a exploração dos dados do território, análise dos principais riscos climáticos e do desenvolvimento regional. Cibele, você poderia explicar como esse lab e, de forma mais ampla, o Urban Shift com o programa complementaram os esforços já existentes de governança e financiamento de Florianópolis para ampliar a infraestrutura urbana verde? Cibele, por favor. Boa tarde, tudo bem? Bom dia, boa tarde. A gente tem trabalhado em conjunto com o Urban Shift durante esses anos todos, a partir do projeto City Nova GF7, e tem sido muito importante para a melhoria da capacidade institucional do município em se preparar para implementar novos projetos e trazer novas tecnologias e conhecimento em relação ao desenvolvimento de uma cidade mais resiliente e mais verde e mais sustentável. Então, várias das ações que foram feitas pelo Urban Shift foram de suma importância para que a gente pudesse estar a par, né, do que está acontecendo no resto dos países do mundo e ter capacidade técnica para poder desenvolver projetos que sejam financiáveis e que sejam possíveis de serem acessados recursos para implementação aqui em Florianópolis, né? E aí eu tenho vários exemplos de como a gente aplicou esses conhecimentos
dentro dos nossos projetos e o que a gente tem conquistado nos últimos anos aí, a partir desses conhecimentos. Eu posso citar alguns deles, queres que eu cite alguns deles? Eu posso citar aqui, tá, dentro do próprio plano diretor, que a gente fez uma revisão há uns 2 anos atrás, a gente incluiu a possibilidade de se trabalhar com as centralidades urbanas, tentando traduzir cidades mais locais da cidade, que sejam mais concisos, mais densos e que tenham mais vida urbana nesses locais, com uma melhor acessibilidade, a questão da mobilidade ativa sendo trabalhada, usos mistos, né, e fachadas ativas, e áreas de vegetação e melhor, áreas mais acessíveis à escala humana, né. Além disso, a gente agora conquistou há pouco tempo, junto ao WRI, um dos projetos bem interessantes, que é o Corredores Verdes, na região continental de Florianópolis, que foi um trabalho que veio justamente lá da academia que a gente teve em Buenos Aires, né, sobre bairros verdes, resilientes e cidades, né, e bairros prósperos, onde a gente está justamente desenvolvendo por uma região da cidade onde 99,5% da área é urbanizada, novos corredores e áreas verdes com conexões, trazendo acessibilidade para uma região onde a gente tem um nível de mobilidade muito forte, onde 150 mil carros passam todos os dias, entrando e saindo da nossa ilha, né, que é parte do nosso município está numa ilha. Além de outros projetos que nós estamos então, nos preparando para implementar na cidade. Obrigado, Cibele. É muito interessante e parabéns por todo o trabalho que está sendo feito em Florianópolis. Camila, os projetos de City Nova 1 e 2, liderados pelo Ministério, apoiam o país com 35 milhões de recursos do GEF. E vocês mobilizaram já mais de 380 milhões em cofinanciamento. O Ministério tem sido um parceiro central para viabilizar o projeto. Como você acha que o Urban Shift contribuiu para fortalecer a governança multinível no Brasil, especialmente no fomento à colaboração entre atores de níveis nacionais, estaduais e municipais? Por favor. Bom dia, Pablo. Bom dia, Cibele. Bom dia a todos e todas. Obrigada pela oportunidade de participar do webinar. Bom, o Urban Shift ele contribui de várias formas para a questão de fortalecimento da governança multinível. Primeiramente, em todas as atividades que a gente teve a oportunidade de participar, então, academias da cidade, academias de financiamento, intercâmbios de experiência, todas elas envolveram atores tanto do governo federal quanto dos estados e municípios, então a gente teve a oportunidade de colaborar e pensar junto essas agendas, né, para poder avançar com a questão do desenvolvimento urbano sustentável nos municípios brasileiros. E eu queria destacar em especial a atividade dos diálogos nacionais locais, que foram muito importantes. A gente tratou de um desafio muito importante para o Brasil, que é a questão da governança metropolitana e interfederativa. Então, a gente teve a oportunidade de reunir em duas ocasiões, atores, né, dos 3 níveis, das 3 esferas de governo, para tratar dessa temática e pensar um roteiro de como avançar ao longo dos próximos anos, com o apoio do projeto City Nova 2 nessa agenda. Então, agora, depois dessas atividades, a gente tem muita clareza de como dar seguimento nessa agenda e desenhar como é que vai ser o avanço ao longo dos próximos anos, inclusive trazendo temáticas muito importantes para dentro da questão da governança metropolitana, como tratar, por exemplo, a questão do planejamento climático como uma função pública de interesse comum, então pensada conjuntamente entre os municípios das 3 regiões metropolitanas, governo do estado, enfim. A gente vai estar trazendo para dentro dessa agenda essas diferentes temáticas que foram tratadas nas atividades do Urban Shift. Obrigado, Camille. Vou ficar com você, porque o Rogier falou de que no relatório anual tem essa questão do planejamento sensível ao gênero como um elemento chave do Urban Shift. Eu gostaria, se você pode explicar como isso influenciou o desenho e implementação do projeto em Florianópolis, por exemplo. Poderá dar uns exemplos. A pergunta seria para mim ou para a Cibele? Para a Cibele. Então, nós temos trabalhado muito, a questão do gênero ela é muito importante, na verdade, né? E a gente entende que a cidade, a sensibilidade que
que a mulher, principalmente, tem quando olha para o espaço urbano, ela consegue atrair a questão, deixar a questão do cuidado com a família, os idosos, o olhar para as crianças, né? Então, ter um olhar para a comunidade, para a questão do meio ambiente, ter isso tudo amparado dentro dos projetos, né? Então, ter um projeto que seja mais amplo e que atenda a todas as nuances da sociedade, e é isso que a gente está tentando trazer para o desenho dos projetos que estão sendo elaborados na cidade. Tanto o do piloto de baixa emissão, que está sendo trabalhado com o City Nova, como também no de Ilhas de Calor, que está trabalhando a questão das áreas verdes e resilientes, né? Então, um olhar sempre que seja mais amplo e que a gente entenda que possa amparar todos os nuances da sociedade, que as pessoas se sintam felizes de estar naqueles espaços, para que usem os espaços públicos e que eles sejam espaços seguros, né, e agradáveis ambientalmente para todos. Obrigado, Cibele. Agora vou com Camila agora. O relatório State of Finance for Nature and Cities em inglês aponta que o setor privado precisa responder aproximadamente 87% do financiamento total necessário para soluções baseadas na natureza nas cidades até 2030. Uma vez que os orçamentos públicos por si só não são suficientes para atender a escala de investimento demandada, os projetos de City Nova 1 e 2, liderados por o Ministério, apoiam o país com 35 milhões de recursos GEF, mobilizando a quantidade que já falei antes. Como explicar como você pode entender a contribuição do Urban Shift para essa construção da ponte entre o setor público e o setor privado para esse cofinanciamento, Camila? Obrigada pela pergunta. Eu acho que a principal contribuição do programa Urban Shift para essa agenda foi a realização das academias de financiamento. A gente teve academias de financiamento com diferentes temáticas, então a questão da mobilidade elétrica, planejamento climático, também a questão de como estruturar projetos financiáveis. Eu acho que a principal atividade de destaque foi a Academia de Financiamento de São Paulo, que reuniu diferentes cidades brasileiras, não só do projeto City Nova 2, mas também outras cidades parceiras do consórcio, para que as cidades desenvolvessem propostas de projeto e durante o evento elas puderam receber, enfim, uma série de contribuições para qualificar essas propostas e também tiveram a oportunidade de apresentá-las para instituições financeiras nacionais e internacionais que trouxeram uma série de feedbacks em relação a como, enfim, avançar com esses projetos, qualificar esses projetos e também diretrizes de como ajudar a financiar essas propostas de projeto trazidas pelos municípios, né? Essa questão do gap entre a necessidade de financiamento e o acesso a recursos no Brasil é um dos principais desafios do país. O próprio projeto City Nova 2 tem algumas atividades pensadas nesse sentido, então, da mesma forma, e trazendo o exemplo do programa Urban Shift, nós também vamos trabalhar com um acelerador de projetos, então, apoiar regiões metropolitanas brasileiras a desenvolver projetos integrados e submeter a financiamento, e também vamos apoiar, enfim, instituições financeiras brasileiras a fortalecer mecanismos de financiamento para desenvolvimento urbano sustentável, para apoiar a questão do enfrentamento à mudança do clima e também a questão da conservação da biodiversidade. Então, o programa vai ter continuidade ao longo das ações do projeto City Nova para essa temática de financiamento. Certamente foi um sucesso, Camille, como já conversou a Andrea, essa capacidade para generar modelos de financiamento, modelagens de financiamento entre o setor público e privado é chave para avançar na agenda climática. E a última pergunta para vocês, para as dois, é a seguinte: olhando para o futuro, qual é a maior oportunidade para as cidades brasileiras e para as cidades ao redor do mundo? Eu gostaria de ampliar, sair um pouquinho fora do Brasil, para liderar um desenvolvimento urbano verde resiliente. Se Cibele, você pode responder primeiro, logo passar para a Camille. Eu acho que nós estamos depois da COP, também aqui acontecendo no Brasil, nós temos umas grandes oportunidades de trabalhar com a mudança das cidades, na verdade, né? Mudando o mindset, mudando a cultura de como desenvolver as cidades.
e a partir de tudo que a gente teve oportunidade de participar dentro da toda a plataforma do Urban Shift, os vários cursos comentados pela Camille, e do quanto a gente ainda tem pela frente agora, vamos ter o plano de ação climática da região metropolitana, que a gente pode trabalhar, então nós temos capacitação e condições de poder promover um desenvolvimento urbano diferenciado, não só no Brasil, né, em Florianópolis, nas nossas cidades, que a gente sabe que tivemos sempre um olhar, talvez, muito mais em relação à questão do desenvolvimento baseado no carro, baseado nas questões de infraestrutura cinza, e tentar transformar essas cidades hoje, porque nós temos que fazer reformas, construir cidades com outro olhar, mas também reformar as cidades que nós temos hoje em grande parte do mundo com um olhar mais humano, né, e mais sustentável e mais verde. Eu acho que essa é a grande oportunidade que nós temos, né, de mudar a maneira como a gente faz isso até hoje e começar a construir novas cidades no Brasil e fora do Brasil. Obrigado, Cibele. Camille? Eu concordo com tudo que a Cibele trouxe, colocou aqui. Eu acho que a melhor forma da gente tratar essa questão é olhar para o desafio das cidades, em especial as cidades brasileiras, que desenvolveram de forma muito acelerada e muito desordenada, da gente transformar esse grande desafio numa alavanca para pensar essa questão do desenvolvimento verde e resiliente. O Brasil tem uma oportunidade muito grande por ter, bom, a gente tem uma escala continental e isso é um desafio muito complexo, né, de como é que a gente avança na questão da agenda urbana, mas é também uma oportunidade da gente replicar e da gente ajustar diferentes soluções sustentáveis para, enfim, diferentes biomas, diferentes cidades, e ser um exemplo para inspirar outras cidades, tanto no Brasil quanto no mundo. Obrigado, Camille. Bom, parabéns para os dois. Realmente o trabalho feito nos labs, na entregação de planejamento, trabalho multinível, foi todo um sucesso nos últimos 5 anos. E vou passar a palavra para a Sharon para continuar com a seguinte parte do seminário. Obrigado. Bom dia. Sharon, over to you. Thank you, Pablo, and thank you, Cibele and Camille, for bringing the Urban Shift story to life. Obrigada, Pablo, Cibele e Camille, trazendo a sua perspectiva e agora também as atividades globais da Urban Shift. Está realmente no momento de reflexão, uma oportunidade de chamar a ação para gerar lideranças, parcerias e o momento correto. Estamos ansiosos para trabalhar com o Banco Mundial no próximo ciclo de cidades sustentáveis da AGF. Agora eu gostaria de chamar Shuman Wang, que é especialista sênior em áreas urbanas e gerente de programas de plataforma global das cidades sustentáveis do Banco Mundial. Inicialmente, parabéns para a equipe da Urban Shift e de excelente trabalho nesses últimos 5 anos. Foi fenomenal, realmente, traduzir o conhecimento em implementação, compartilhamento de conhecimento e a conexão entre cidades. Então, eu penso que estamos muito integrados e a Urban Shift tem essa plataforma global para as cidades sustentáveis. Nós temos esse programa muito integrado porque temos a mesma missão, que é conectar cidades, compartilhar conhecimento e traduzir isso em projetos com implementação e investimento. Então, a visão continua, como sabemos, temos várias instituições envolvidas. Então, temos aqui pessoas diferentes, mas somos um único grande programa global com a visão compartilhada. Bom, a mensagem que eu quero passar é que, como não temos muito tempo, eu trouxe 2 slides sobre o planejamento. É importante
essa questão do GF7 para as cidades. Temos o projeto na China e temos essa rede global da GF e é uma oportunidade de compartilhar algumas atividades que temos intenção de realizar e como a nossa colega da UNAP mencionou, então temos aqui esses dois slides. Então, o foco é similar ao que temos levado em conta a partir da Urban Shift. Temos um projeto China e Indonésia, que são muito importantes e são uma fundamental o papel no planejamento e atividades. A questão da descarbonização, que é preciso levar em conta, assim como o Brasil em outros locais, levando essa estratégia de baixa emissão de carbono integrada nessa pesquisa em relação ao clima. E, em terceiro lugar, a questão da economia circular, o manejo dos resíduos sólidos, tratamento das águas servidas e como fazer mais. A economia circular é um dos assuntos mais importantes, assim como a questão dos rejeitos alimentares, como manejar tudo isso e quais são as boas práticas, como se ter um planejamento inclusivo de gênero e engajando o setor privado. Tudo isso é parte do programa. E essas plataformas globais, com suas atividades que nos proporcionam muitas dimensões, e vocês podem ver descritas na tela. 3. Temos estabelecendo uma rede. Aqui vocês podem ver redes temáticas, reuniões globais e parcerias. E também continuando com outros produtos para conhecimento e expertise. E levando em conta a GF7 para a GF8. Bom, como um todo, temos um número de academias e temos intenção de realizar reuniões globais, como descrito em 2026, 2028 e 2030. E também as nossas academias de cidades regionais, a cada 2 anos, trazendo as experiências e os projetos sob GF7 e 8, e pensando no GF9. Não somente temos as organizações aqui, mas também outras que podemos, então, construir, ampliar toda essa rede. Isso para dar uma ideia do que estamos fazendo para 2026. Temos boletins a cada 2 meses, e aí com a Urban Nature Network, compartilhando atividades diferentes, e também a Academia Regional da Cidade, em maio e junho. E assim que tivermos os locais definidos, vamos compartilhar. E também na primeira semana de novembro, ou
no final de outubro, em Nairobi, em Quênia, a primeira reunião global. E também produtos de conhecimento, que são a infraestrutura urbana verde e cidades resilientes. São esses dois projetos. Então, a ideia é produzir tecnologia e que leva de tal forma a trazer as cidades para participar e levando em conta as boas práticas globais. E não somente nossos parceiros, mas todas as cidades. Como eu falei aqui sobre a importância da compartilhamento de informação através de uma rede, fiquem à vontade de entrar em contato conosco e assim podemos, então, incluir vocês nas nossas redes. E, ao mesmo tempo, podemos entrar em contato com vocês e outras entidades em cada país para termos certeza que esse trabalho vai continuar. Muito obrigada. Thank you so much, Shuman. Muito obrigada, Shuman. Agora temos essa história em conjunto, e para mim começou muito antes da JF, em 2014, que é um programa de impacto para cidades sustentáveis. A Ruth também já falou, incluindo a GF 8 e 9. Estamos comprometidos em assegurar que a Urban Shift traga impacto positivo para inspirar e empoderar as cidades. Agora eu passo a palavra para Alok Banwal, que é um líder para a questão urbana em termos de infraestrutura. Alok, você tem a palavra. Obrigado, Sharon. É um grande prazer estar aqui nessa parceria de 5 anos com a Urban Shift e o lançamento do relatório anual. E também marca 10 anos do GF, do programa do GF para a cidade sustentável. O GF6 era o programa piloto e, então, crucial para cada passo e abraçar as abordagens integradas, trabalhar nos sistemas urbanos, entregar os benefícios ambientais globais. Então, temos esse mandato. E que o Urban Shift para a GF7 se tornasse um piloto promissor. Muito já foi falado aqui, vocês ouviram das pessoas que são líderes nos projetos, e eu gostaria de compartilhar aqui algumas áreas que eu acho que a Urban Shift fez grandes contribuições. Primeiro, com as parcerias que se multiplicaram. As parcerias realmente tornaram o programa muito mais abrangente, porque, como exemplificado, o ethos de parceria como cidades, governos nacionais, agências da ONU, NDBs, redes, instituições e temos, assim, a UNEP, o GAP Fund, o CCFLA, Cities for Forest, C40 e TAP, o TAP, o Transformative Actions Program. E esse alinhamento trouxe mais recursos, mais experiência, mais relevância para as ações, o que as parcerias podem co-criar para soluções urbanas sustentáveis, que são sustentáveis. Isso leva à integração para levar do conceito à prática. O GF6 era muito complexo, e era bastante complexo, mesmo para o secretariado. Mas o que se tornou bem claro e plausível para o GF7, que a Urban Shift ajudou a integrar as cidades, o uso do solo,
várias ferramentas que estão integrando a natureza e o desenvolvimento urbano, trazendo benefícios a níveis sociais e econômicos. E o OpenShift trouxe muito mais do que isso, não somente coordenando, mas trazendo uma sinergia com os outros atores e parceiros, irrelevante em termos de criar uma identidade distinta e prática para o programa, através de sistemas de suporte e alterações onde necessários. Em terceiro lugar, inovações onde eram projetos pilotos para serem escaláveis, também os módulos de aprendizado, as academias online, as mesas redondas com investidores, como a Andrea mencionou, serviços de ecossistema que eram pilotos e agora estão provavelmente no modelo mais prático, integrado, como em Chennai, em Chengdu, e também Kigali e Freetown. E, claro, inovações através do trabalho de advocacia, de defesa de todas as parcerias, como a da UNEP, WRI, C40 e a Carbon. E com isso, eu só posso dizer que mais ainda é necessário, porque ainda há a questão da degradação ambiental urbana, e as cidades estão muito estressadas com enchentes, calor demasiado, os rejeitos urbanos, poluição, e há muitos desafios que as cidades estão enfrentando. Mas, ao mesmo tempo, há muitas oportunidades e trabalhando em conjunto para dar suporte, catalisar a ação. E como já foi mencionado, temos aqui o GEF 8, com mais 20 projetos, e mais de 40 cidades, alavancando através da Urban Shift, e também novas áreas de expansão com um programa integrado de abordagem, mas que se conecta com GF6, GF7, GF8, e que fornece o potencial para mais cidades e fortalecendo todas as atividades da plataforma global, alavancando o setor privado, o setor de capital e em escalas maiores, com uma melhor integração da natureza, das questões climáticas, né? No âmago das questões urbanas, continuando as soluções escaláveis, gerando lições para investimentos que se assegurem que sejam com as boas práticas e replicáveis. E agora também temos 2 workshops interessantes, que foi em Paris e em Londres, que devem ser compartilhados com os atores globais, como a IPCC. E, finalmente, em nome do GF, eu quero agradecer a todos pela confiança, parceria, liderança e comprometimento. Obrigado a toda a Urban Shift, e essas atividades não estão acabando, estão em fase de transição. Vamos ter muito mais projetos que vão continuar por mais anos, e o legado da Urban Shift vai continuar presente nos próximos anos. E à medida que continuamos, tenho certeza que a nossa colaboração prosseguirá. Obrigado, Sharon. Obrigado, Alok. Você não vai se livrar de nós tão facilmente. E muito obrigada pelos panelistas e apresentadores. E também quero agradecer a todos que estão aqui conosco, assim como a equipe de suporte na organização desse seminário. Eu vou concluir agora, já passamos um pouco do tempo.
Tchau a todos. Bye, thank you.